Gente, então a gente vai dar uma aula hoje sobre ganache. E o que a gente preparou para essa aula? A gente vai fazer uma ganache de chocolate normal, que eu acho básico e já vai dar para entender muita coisa sobre ganache. E depois a gente vai fazer um ganache que tá no nosso e-book, que é o ganache de cheesecake, tá? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um e-book de ganaches para o Natal, de receitas de ganache para o Natal, que a gente fez. E são ganaches que a gente usou nos 5 últimos natais. Então a gente tá compartilhando com vocês através desse e-book. Mas para a gente falar sobre ganache, acho que o básico é a gente aprender a estrutura do ganache. O que é o ganache? Bom, hoje em dia, ganache não é só mais chocolate e creme de leite. Ganache é chocolate misturado com líquido, que pode ser um suco de fruta, pode ser uma redução de fruta, champanhe, ou uma bebida, um licor, pode ser leite, pode ser um purê de fruta, pode ser um cream cheese, pode ser qualquer líquido. Então, você misturou chocolate com líquido, você tem um ganache. Esse é o ganache moderno. Vamos falar, vou falar uma outra coisa que tem a ver para vocês, para quem não sabe, tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe, vai aprender. Ganache e trufa são coisas diferentes. A trufa necessariamente é chocolate com creme de leite e pode ser adicionado também manteiga, um licor, pode ser adicionado inclusive açúcar, castanhas, qualquer outra coisa, mas necessariamente é chocolate com creme de leite. E a trufa tem que ter uma consistência sólida para que você consiga formar bolinhas e aí você passa no cacau. Essa é a trufa. O ganache, não. O ganache, ele pode ser não necessariamente misturado ao creme de leite, mas você pode misturar em outros líquidos e ele pode ter consistências diferentes, dependendo para o que você vai usar, a finalidade dele. Então, o ganache pode ser mais líquido, se você for fazer uma glaçagem no entremê, se você vai colocar dentro de uma torta, ele pode ser um pouco mais líquido. Ele pode ser mais sólido se você vai rechear um bolo, um panetone, se você vai rechear um macarrão, então o ganache pode ser mais sólido, tá? E o que vai dar essa diferença de consistência? Então, voltando na história da trufa e do ganache, então assim, o ganache, a trufa é um ganache, mas o ganache não é uma trufa. Então, quando a gente fala assim, vou fazer um bolo trufado, tem que ser com chocolate e creme de leite, tá? Então, é melhor chamar tudo de ganache, porque o ganache, a trufa, é um ganache, só que solidificado. Bom, quem quiser continuar chamando de trufa, não tem problema, continue chamando de trufa, quem faz bolo e tal, mas assim, aqui no Brasil, genericamente, a gente acaba chamando tudo de trufa, né? Mas assim, tô só colocando os nomes corretos. Voltando lá na consistência do ganache. Como que a gente vai dar consistência no ganache para a finalidade que a gente quer? Adicionando ou tirando a quantidade de creme de leite e observando os nossos ingredientes. Depende do chocolate que você vai usar, ele tem mais sólidos ou menos. Então, por exemplo, um chocolate que tem 60, 70, 80% de cacau, tem mais sólidos de cacau. Então, é um chocolate que vai pedir mais creme de leite. Se você faz um ganache, por exemplo, com chocolate ao leite e coloca 50% da quantidade de creme de leite. Por exemplo, se a gente pega 400 gramas de chocolate ao leite e 200 gramas de creme de leite, a gente tem um ganache com uma consistência X.
Se eu pego 400 gramas de chocolate 70% e ponho 200 gramas de creme de leite, ele vai ficar mais duro do que comparado ao ganache que eu fiz com chocolate ao leite. Então, assim, a gente precisa saber os nossos ingredientes, saber do que a gente está trabalhando, a composição do chocolate que a gente está trabalhando e o creme de leite que a gente está usando. E tem diferenças também de chocolate, né? Tem chocolates, cada chocolate é um chocolate diferente. Então, se você está acostumado a trabalhar com a marca Nestlé, por exemplo, continue fazendo com Nestlé. Se você está acostumado com o seu creme de leite da marca X, continue com o seu creme de leite, tá? Aqui a gente trabalha com chocolate, por exemplo, chocolate preto. Quando a gente faz chocolate escuro, a gente trabalha com chocolate da Cical. Não estou fazendo propaganda, tá? É que a gente gosta desse chocolate aqui. Eu gosto do sabor desse chocolate da Cical Blend. É chocolate nobre. Nunca usar cobertura, gente. Jamais. Jamais. Que é uma mistura de chocolates aqui, né? De chocolate meio amargo com chocolate ao leite. É o blend. E eu uso creme de leite Piracanjuba. Então, outro detalhe, o ganache pode ser feito com esse creme de leite de caixinha, que tem 17% de gordura, e pode ser feito com um creme de leite fresco também, porque como eu já disse para vocês lá no começo, a gente pode usar qualquer líquido para fazer o ganache. Por que a gente não usa o creme de leite fresco? Não sei se vocês sabem, mas o creme de leite fresco, ele é só pasteurizado. Ele tem mais gordura e ele é pasteurizado. E no processo, a pasteurização é um processo térmico em que o alimento passa por um determinada como que eu posso dizer? Intervalo de temperatura onde determinados patógenos, determinadas bactérias vão ser eliminadas dentro daquele intervalo de temperatura. Então, uma temperatura mais baixa por um tempo de pasteurização mais longo, vamos dizer assim. Estou tentando simplificar. O creme de leite de caixinha, ele passa por um processamento térmico que se chama UHT, que é uma temperatura mais alta por um curto período de tempo. Então, ele elimina mais as bactérias, os patógenos aqui do alimento que tiver do leite, ele elimina e a gente vai ter um produto que tem mais segurança alimentar. Não que o creme de leite pasteurizado não tenha, mas é um produto, o creme de leite pasteurizado, que é o creme de leite fresco, tem uma durabilidade menor. Então, o que eu vou optar? Pelo que tem uma durabilidade menor, pelo que tem uma vida menor, que pode estragar mais rápido, ou por aquele que vai demorar muito mais tempo para estragar. Então, a gente vai optar por esse, embora tenha menos gordura. E além da gordura, o que ele tem aqui dentro? Ele tem estabilizantes, tem goma, tem emulsificante e tem água. Tem água aqui dentro, tá? O que mais que eu ia falar pra vocês? Deixa eu... Então é isso, é prestar atenção nos ingredientes do chocolate. Chocolate branco. Dentro da composição do chocolate branco tem muitos derivados de leite, tem manteiga de cacau e derivados de leite. Então ele tem uma composição um pouco diferente do chocolate escuro, né? Então assim, dependendo do que você quer fazer, você vai aumentar ou diminuir essa quantidade do creme de leite. E você precisa ver também qual produto que você quer trabalhar. O que a gente já fez aqui? Teve uma época que eu usava um creme de leite que eu gostava muito e esse creme de leite saiu de linha. Eu fui no supermercado, comprei um monte de creme de leite de várias marcas e testei e fiz ganaches com ele para ver qual que me dava o resultado que eu queria. Então, cada um escolhe a marca que quer, não precisa necessariamente usar Piracanjuba. Escolha a marca que você gosta e do chocolate também e faça testes.
e vá experimentando para saber a consistência, para chegar no resultado que vocês querem com o ganache, tá? É tudo experimental. O que eu aconselho? A gente vai fazer um ganache aqui, que é um ganache cremoso, que fica adequado para rechear macarrão. E aqui a gente trabalha com de 30% a 57% mais ou menos da quantidade de creme de leite em relação ao chocolate, para chegar no resultado que a gente quer, que é rechear macarrão, tá? A gente faz diversos ganaches, a gente adiciona suco de fruta, pasta saborizante, bebidas, então por isso que são quantidades diferentes de creme de leite. Esse ganache de chocolate que a gente vai fazer, por exemplo, a gente usa para 400 gramas de chocolate, já está derretido aqui, ó, de chocolate, a gente usa 230 gramas do creme de leite. Fazendo as contas, ó, deixa eu ver se eu alcanço uma calculadora aqui. Fazendo as contas, 230 dividido por 400 dá 57,5%. É uma quantidade de creme de leite alta para uma quantidade de chocolate. Mas para a gente conseguir o resultado que a gente quer, que é um ganache cremoso, que não vai ficar tão duro, mas que também não é tão mole a ponto de quando eu for rechear o macarrão, ele escorrer completamente do macarrão. Vou fazer mais algumas observações que eu tô lembrando aqui antes de começar a fazer o ganache. Outra coisa, o creme de leite fresco, tem gente que tá me assistindo aí que faz macarrão. O creme de leite fresco, quando você usa para fazer o ganache, ele pode te dar enquanto você tá fazendo, ou depois que ele cristaliza, ele vai te dar um ganache cremoso, durinho. E aí você recheia seu macarrão e o problema é que para quem faz macarrão, para quem tá aí e que é confeiteiro, o creme de leite é caro, ele tem um custo mais alto. E além disso, a gente mora num país tropical, que quando você vai levar o seu produto lá para o evento, na maior parte do ano, faz calor, ele vai ficar mole mais rápido. Então, inclusive, faz pouco tempo, quando a gente lançou o e-book de ganache, uma pessoa me procurou e disse, olha, eu fico super insegura de rechear meus macarrons e levar para eventos, porque o ganache que eu aprendi vai muito creme de leite fresco. E aí ela veio me perguntar qual creme de leite que a gente usava para fazer os ganaches. Então, e ela me falou, eu quero me libertar disso, eu quero poder fazer macarrão para montar torre, para levar para eventos, e ela sabe que a durabilidade é menor e que os macarrons, assim, em temperatura ambiente, o recheio do macarrão começa a ficar muito mole e sair completamente, ou seja, perde completamente o produto. Então, assim, para quem faz macarrão, é muito complicado usar o creme de leite fresco por essa razão, tá? Às vezes a gente pega algumas receitas, por exemplo, da França, eu vou procurar muitas receitas, às vezes, francesas, e na maioria das vezes elas são com creme de leite fresco, 30%, 35%. Então eu tenho que fazer a substituição, fazer uma adequação aqui para as receitas aqui no Brasil, porque o clima aqui é completamente diferente, né? Eu tenho que pôr meu macarrão lá no casamento e ele às 5 da tarde e ele tem até 10 horas da noite, ele tem que estar intacto para o pessoal comer e não tá todo lá com recheio, usando a torre e perdendo todas as suas características. Então a gente precisa ficar atenta a isso. Outra coisa, quando a gente faz o ganache aqui, ele fica, num primeiro momento, ele fica líquido, o ganache fica molinho. Então, por exemplo, esse ganache aqui que tem 57% de creme de leite, se eu quero usá-lo para rechear uma torta, eu terminei de fazer o ganache, eu posso colocar ele dentro da massa da torta. É esse a hora. Se eu quero rechear um bolo,
ele ainda tá muito molinho. Então, o que eu faço? Eu coloco na geladeira, deixo ele solidificar um pouquinho, ficar um pouquinho mais duro, e aí depois eu posso rechear meu bolo. Porque ele ainda não tem consistência muito firme para aguentar o peso da massa que vai em cima do recheio. Se eu vou rechear macarrão, eu vou pôr ele numa manga de confeiteiro, vou pôr na geladeira e no dia seguinte eu vou usar para rechear meu macarrão. Então, o mesmo ganache, esse ganache que a gente vai fazer aqui, pode ser usado para várias coisas, mas você vai ter que saber o momento certo para utilizá-lo, dependendo do que você vai fazer, tá? Então, assim, isso tudo a gente aprende fazendo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um ganache aqui de... Temos uma pergunta da Clarice. Ela perguntou assim: como fazer uma boa ganache com framboesa, fruta? Fiz e ficou mole. Será que coloquei muita redução de framboesa? Obrigada. Sim, sim. Você precisa dosar aí entre o chocolate branco e a sua redução de framboesa. No nosso e-book a gente faz uma redução de pêssego para ganache de pêssego, que se não me engano, porque eu não lembro muito as formulações de cabeça, mas a Lau vai poder me ajudar. A gente usa lá, o quanto que a gente usa para de pêssego? A redução, 180 gramas. Para 200 gramas de chocolate. Então, tá vendo? Então, mas assim... lembrando que nessa ganache, pessoal, vai também manteiga de cacau, que ajuda a nossa ganache a ficar um pouquinho durinha. É isso mesmo. A manteiga de cacau vai ser um trunfo para vocês. A manteiga de cacau, eu digo assim, que é um elemento endurecedor, falo aqui, né? Que vai ajudar a solidificar o ganache. Então, assim, Clarice, você pode tenta fazer aí, reduzir bem essa framboesa, deixar montida, e aí você vai tentar com 200 gramas de chocolate e tenta com 180 gramas de framboesa. E aí você pode colocar 30% que a gente usa? Isso, exato. 30% de manteiga de cacau junto com o seu chocolate. Então, se você usa 200 gramas de chocolate, 30% são 60 gramas de manteiga de cacau, você põe para derreter junto com o seu chocolate e 180 gramas da sua redução e coloca um pouquinho de creme de leite fresco, mais ou menos, pode pôr 60 gramas? 60 gramas de creme de leite fresco, de 50 a 60 gramas de creme de leite fresco, 35%, tá? Temos mais uma pergunta da Débora. Posso cobrir... desculpa, para cobrir bolo também serve essa receita? Sim, serve o que a gente vai fazer aqui para cobrir o bolo, só que não pode ser colocada assim que você termina de fazer o ganache. Você vai colocar na geladeira um pouquinho com filme em contato. Então, depois que termina de fazer o ganache, pega o filme, coloca em contato com o ganache, leva para a geladeira. A hora que ele ficou um pouco mais firme, você consegue colocar em cima do bolo de um modo que você coloque e ele pare no lugar. Porque se você colocar assim que a gente terminar de fazer, você vai colocando o ganache e vai escorrendo. E eu tenho certeza que você não quer isso. Você quer colocar e fazer com que o ganache pare. Então, você deixa ele ficar um tempo na geladeira, ele solidificou, você pega uma espátula e vai espatulando no seu bolo, tá? Nós vamos fazer aqui o de chocolate, tá? E depois a gente vai fazer o ganache de cheesecake, que a receita tá no nosso e-book, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não, a Clarice só agradecer pela resposta. Obrigada, Clarice. Teste e depois conta pra gente, tá? Vamos lá. Tá derretido aqui já o chocolate e eu vou misturar com o creme de leite. Deixa eu pegar a espátula que é melhor. Acreditem em mim, aqui tem 230 gramas, tá? Eu mesma que pesei. Vamos mexendo aqui, ó, sempre no meinho. Falar, parece que nunca vai misturar esse negócio aqui, mas vai misturar, gente. Tenha fé, que vai. A
A Cris está perguntando se a gente sempre usa creme de leite fresco. Não, a gente usa o creme de leite de caixinha. Creme de leite fresco a gente usa apenas em algumas preparações, às vezes um pouquinho, quando a gente vai fazer com um ganache que tem muito líquido, que vai manteiga de cacau, a gente usa um pouquinho só de creme de leite fresco, mas quase 100% dos nossos ganaches é com creme de leite de caixinha, 17%. O creme de leite fresco, ele não tem, ele é pasteurizado, ele tem uma durabilidade, um tempo de vida, um tempo de prateleira uma vida de prateleira muito baixa. Então, não vale a pena, gente. Débora e a Cris agradeceram pela resposta. Obrigada. Eu que agradeço, meninas. A Delma falou para deixar a live salva depois. Deixaremos. Bom, tô mexendo bem aqui o ganache. O ganache tem que ficar brilhante, viu, gente? Brilhante e homogêneo. Parece uma joia, pessoal. Olha que lindo. Ó o brilho, ó. Tem que brilhar. Bom, misturamos aqui. Tá bem misturadinho, mas temos um elemento surpresa aqui que é extremamente necessário para emulsionar o ganache. Porque não sei se vocês sabem, o ganache é como uma maionese. Ele é uma emulsão. Nós temos aqui gordura e água. E a gente precisa fazer com que todas as moléculas se unam, se liguem. E a gente vai precisar de um utensílio especial para conseguir fazer essa emulsão. O ganache também, como eu falei para vocês, é como uma maionese. Ele pode desandar. Por isso que a gente precisa usar esse instrumento aqui, o mixer de mão, para poder conseguir fazer a emulsão. Então, é extremamente importante para quem trabalha com confeitaria ter um mixer. É muito importante, gente. O mixer custa super baratinho. Esse daqui, ó, para quem quiser saber, é da Philco. E ele tem 750 watts. Ele tem que ser um pouco potente, porque você vai usar muito. Você vai usar para fazer muito ganache. Então precisa ser um mixer potente. Mas quem tem um mixer em casa, de qualquer outra marca, que não seja tão potente assim, também dá para usar para fazer o ganache, tá? E agora a gente vai emulsioná-lo. Ô, Lau, pega para mim, por favor, um papel toalha ali, só para eu limpar aqui a minha mão. Tá, obrigada. Então vamos lá. A gente vai passar o mixer aqui. Como que a gente vai passar o mixer? Não é para ficar sambando o mixer no bowl. Você vai colocar o mixer num lugar e deixar o ganache passar aqui por dentro das hélices. Essa é a maneira correta. Ó o brilho, vocês estão vendo o brilho do ganache? Opa. Tem uma perguntinha da Cris. Fale. Qual a dica para não escorrer nesse calorão aqui do Acre?
Cris, coloca menos creme de leite. Usa o creme de leite de caixinha e coloca menos creme de leite. Você vai ver que você já emulsionando o seu ganache com o mixer, você já vai fazer com que ele fique mais durinho, porque você vai fazer com que as moléculas realmente se liguem, né? Quando a gente só mistura com a espátula ou com o fouet, você não consegue emulsioná-las adequadamente. Então assim, passa o mixer, que você vai conseguir ligar todo mundo, os sólidos do chocolate, a gordura do chocolate, junto com a água que tem no creme de leite, com a gordura que tem no creme de leite, para formar uma estrutura forte mesmo. E você pode reduzir um pouco da sua quantidade de creme de leite. Então, no caso aqui, você não usaria essa quantidade que a gente está usando, de 57%, usa menos, coloca 40%, por exemplo. Faz o ganache, põe na geladeira, você vai ver que no outro dia ele vai estar bem durinho. Depois a gente pode pegar aqui uma manga para vocês verem. E aí você dá uma amolecida na mão para você conseguir rechear seus macarrons e leva para o seu evento. É para ficar firme. Por quê? Quando você recheia o seu macarrão, o próprio coque do macarrão, ele absorve a umidade do ganache. Então, ele vai tirar a umidade do ganache e vai passar pro coque do macarrão, certo? O macarrão é recheado, precisa ser maturado de um dia para o outro. E aí, no dia seguinte, o macarrão ele vai estar na consistência correta para ser consumido. E ele vai puxar água do ganache. Então, ele vai puxar água para ele. Então, ele já vai tirar um pouco, já vai deixar um pouquinho, esse ganache um pouquinho mais ressecado, tá? Então, se o ganache estiver bem estruturado, ele vai parar no macarrão e não vai ter problema. Mas reduz um pouco a quantidade de creme de leite. No seu caso, vai ser importante por causa do calor. E mantenha os macarrões na geladeira. Deixa eu só dar mais uma mexida aqui. Vamos dar mais uma emocionada aqui na criança. Tá bom, né, Lau? Ótimo, agora. Aqui. Perfeito. Então, vocês podem me perguntar, mas por que não ficar passando o mixer assim, fazendo uma dancinha, um 8 aqui? Porque se você fizer isso, você vai incorporar muito ar no seu ganache. Então, coloca num lugar só e deixa o ganache passar pelo mixer. Tá ok? Esse ganache aqui, eu vou pôr o filme em contato só para mostrar para vocês. Façam tudo que vocês forem fazer em casa de confeitaria, se forem fazer um creme diplomata, ganache, enfim, o que vocês forem fazer aí, fazerem um cremô, coloca filme em contato e põe na geladeira. Vamos fazer uma gele, coloca o filme em contato e põe na geladeira. Temos mais uma pergunta, Pri. A Clarice está perguntando assim, posso congelar os recheios? Pode congelar sim, mas se você estiver trabalhando com creme de leite de caixinha e mantê-los dentro da geladeira, você não precisa congelar, Clarice, porque eles não vão estragar, tá? Eles vão ter a atividade de água do ganache é baixa, você vai ter um creme de leite que tem um tratamento térmico severo, então não tem motivo para estragar estando refrigerado. E você consegue guardar aí para um ganache por um mês, mais ou menos, refrigerado, tá? Não tem necessidade de congelamento, a menos que você precise guardar por um tempo muito longo. Daí pode congelar, não tem problema. Temos uma pergunta aqui também da Letícia. Já pode colocar direto no saco de converter para cristalizar? Pode. A gente só não vai colocar agora, Letícia, porque eu quero mostrar para vocês como que a gente coloca o filme em contato.
tá? No caso da pessoa não, por exemplo, se ela não vai usar para rechear macarrão, então quer usar para, por exemplo, para colocar no recheio de um bolo, então deixa assim, ó, o filme em contato e põe na geladeira. E depois você vai lá testando a consistência do seu ganache para usar para sua finalidade. Mas para quem vai rechear macarrão, já pode agora colocar na manga de confeiteiro e guardar na geladeira. Deixa cristalizar de um dia para o outro, usa só no dia seguinte. Quando a gente tem pressa, a gente faz isso daqui no bol metálico, põe um pouquinho só de ganache, faz com filme metálico, põe na geladeira no bol metálico, que ele troca calor mais facilmente do que o vidro, tá? Isso é importante. Materiais são diferentes, então aqui troca calor mais rápido. Esse aqui a gente precisa usar no mesmo dia, por exemplo. Daí a gente faz de manhã, deixa no final da tarde, a gente usa. Se tem necessidade, se tem urgência, tá bom? Então esse daqui vou dar pra Lau, a Lau vai guardar. E agora a gente vai fazer o ganache de cheesecake. Eu vou precisar que a Lau lave aqui a boquinha aqui do mixer, que a gente vai usar de novo. Tá. Eu acho que tá bom, viu? Ó, aqui a gente tem... Deixa eu falar as quantidades pra mim, que a gente tá fazendo meia receita, né? Inteira aí. Ah, tem inteira? 200 de chocolate? 400 de chocolate, 240 de creme De cream cheese? cream cheese e uma colher De raspa de limão. raspa de sobremesa de limão. Nós vamos fazer o ganache de cheesecake, que tá no nosso e-book. A gente vai usar 400 gramas de chocolate branco. A gente usa o Genuine da Cargill. A gente gosta muito desse chocolate, gente. Eu usei por muitos anos o chocolate da Nestlé, só usava Nestlé. Depois de uns anos pra cá, ele foi ficando ruim. A gente foi percebendo que não tava legal. Assim... Não era o mesmo chocolate, eu senti isso. Não fazendo muitas críticas, mas assim, eu percebi que não era muito o mesmo chocolate. Não deixava os ganaches com a mesma consistência. Já testei de outras marcas, mas a gente acabou chegando nesse daqui, que é da Cargill. Eu gosto muito. Ele tem muitos derivados de leite na sua composição. Então, ele é um chocolate mais cremoso, mais denso. Tá? E ele tem esse sabor que se parece muito com um chocolate que a gente comia, o Laca, né? Eu não sei se a gente pode ficar falando marcas aqui, mas enfim, né? Já falei. Pronto, falei. Então tá aqui, ó, o chocolate já tá derretido. Atenção na hora de derreter esse chocolate no micro-ondas, gente, pelo amor de Deus. Chocolate não pode ficar muito tempo no micro-ondas, não, senão ele queima. Então, assim, põe... O que a gente faz aqui? Coloca 1 minutinho, tira, dá uma mexidinha. Coloca mais 40 minutos, tira, dá uma mexidinha. Coloca mais 30 minutos, derreteu. Às vezes a gente até, se fica uns pedacinhos, a gente deixa no micro-ondas, que o próprio calor do bol aqui, de vidro, e o próprio calor aqui de dentro do chocolate vai acabar derretendo o resto. Uma coisa importante, pessoal, conheçam bem o seu micro-ondas. O nosso Sim. micro-ondas, ele é um pouquinho, tem uma potência um pouco mais fraca. Por isso que a gente coloca o chocolate para derreter 1 minuto. Não façam a mesma coisa no de vocês, que pode queimar. Então conheçam o seu micro-ondas, por favor. Então aqui 400 gramas de chocolate branco, 240 gramas de cream cheese. Estamos usando da marca Catupiry. Podem usar da Filadélfia, Danúbio, a gente já fez com vários aqui, tá? Scala, todos são bons, todos são bons. Claro que tem uns um pouquinho mais molinhos, outros não. Eu gosto muito do Filadélfia e gosto muito do Catupiry também, acho muito legal. E aqui a gente tem
Raspa de limão siciliano, 1 colher de sopa de raspa de limão siciliano. Por que a gente usa raspa de limão siciliano para fazer essa do cheesecake? Porque no cheesecake vai raspinha de limão siciliano. Se você quiser também, você pode raspar uma fava de baunilha, colocar aqui dentro, que fica com gostinho também do cheesecake. A gente usa um truquinho aqui, que é colocar um pouco de ganache de baunilha depois aqui junto. Depois que a gente fez, a gente coloca aqui, a gente tá colocando 1 colher de sopa. 50 gramas, mais ou menos. Isso. 50 gramas do ganache de baunilha, mistura aqui junto, que ele vai trazer esse aroma de baunilha aqui também pro ganache do cheesecake, que é essa combinação de sabores do cheesecake. É o cream cheese, a baunilha, é o limão siciliano. Vai dar todo esse sabor aqui pro creme de queijo do cheesecake, né? Porque o que vai fazer às vezes aqui pra gente de massinha do cheesecake é o macarrão. Quando a gente mistura lá esse ganache com o macarrão e a gele de frutas vermelhas, a combinação de sabores e textura vai fazer a gente lembrar do cheesecake, que tem a massinha, tem a torta, o bolo de queijo dentro da massinha e a cobertura de frutas vermelhas. É essa a ideia, tá? Tá. Vamos misturar aqui. Gente, se a live cair, a gente volta, tá? Daí a gente faz parte 1 e 2. Mas eu vou acelerar aqui pra vocês. Aqui é mais durinho de mexer, viu? Olá, eu vou misturar primeiro, né? Eu vou passar o mixer primeiro. Isso, passa o mixer primeiro, depois acrescenta as raspas do limão. Tá. Eu vou passar o mixer primeiro, então, gente. Depois a gente mistura as raspas do limão siciliano, porque senão essas raspinhas elas enroscam tudo aqui na hélice e fica ruim. Você tá aqui no máximo, né? Eu só vou mudando de lugar, tá? Esse ganache aqui, ele é um pouquinho mais denso. Então, eu vou mudando de lugar. Vocês percebem que ele vai mudando de textura e vai mudando de cor, inclusive. Pode colocar aí, Mal. Pois não. Só um momento.
A gente tá fazendo live, mas estamos trabalhando também hoje aqui no ateliê, viu, gente? É vida real aqui. Ui! Vou dar uma mexidinha aqui e vou passar mais um pouco o mixer. Ó a consistência, ó. Que delícia para rechear um bolo. Um bolo red velvet, por exemplo. Ou faz esse ganache aqui. Põe uma geleia de framboesa. Põe uma geleia de framboesa. E põe esse ganache em cima para rechear seu bolo. Fica maravilhoso. Vocês podem me perguntar, mas eu tenho que passar o mixer? Tem, gente. Se vocês querem ter um resultado legal, se vocês não querem perder o ganache, tem um mixer em casa. É um utensílio tão baratinho e maravilhoso, principalmente para quem é confeiteira. Pronto. Ganache emocionada. Emocionado. Ganache. Clarice falou assim que a live está maravilhosa e melhor que muito curso que tem por aí. Ô, Clarice, obrigada. Obrigada, fico feliz, viu, Clarice? Ficamos muito felizes. Ó, gente. Consistência lisa, brilhante. É assim que tem que ser um ganache, tá bom? Vamos colocar aqui a raspinha. Sempre coloca a raspinha de limão siciliano depois, porque senão ela enrosca nas hélices. E aqui nesse momento, também se vocês quiserem colocar a fava de baunilha, pode pôr antes, tá? Não tem problema. Pode pôr na hora que vai passar o mixer, porque assim ela solta o aroma na hora que você estiver passando o mixer. E é até legal, porque quando você passa o mixer aqui, o movimento da hélice leva energia aqui para dentro, né? Essa energia se transforma em pouquinho de calor. Se você tem aqui, você colocou a favinha de baunilha antes, ela vai ajudar a soltar o aroma da fava de baunilha. A Clarice e a Bia estão pedindo pra gente repetir a receita pra elas. As quantidades dos ingredientes, é isso? Acredito que sim. Olha, aqui tem 400 gramas de chocolate branco. A gente usou da marca Genuine, da Cargill. Não sei se vocês encontram aí na região de vocês. E usamos 240 gramas de cream cheese, da marca Catupiry. Mas vocês podem usar Filadélfia, Danúbio, Scala, da marca que vocês encontrarem aí. Não usem cream cheese light, tá? É cream cheese tradicional. E uma colher de sopa de raspa de limão siciliano. Aqui ainda vocês podem acrescentar meia fava de baunilha, não precisa ser uma fava de baunilha, meia fava ou 1/4 da fava de baunilha, porque a gente sabe que a baunilha é cara. Só para dar uma aromatizada, ou se vocês já fazem
ganache de baunilha, coloca 50 gramas de ganache de baunilha aqui, só para dar uma aromatizadinha. Se quiser usar também extrato de baunilha, esses da Oetker, põe uma colher de sopa que também resolve, gente. É só para dar uma aromatizada aqui no ganache do cheesecake. A Elisier falou assim que o macarrão é o melhor do mundo e que ela é muito sua fã. Obrigada, Elisier, você é uma querida, obrigada. E a Adriana falou assim que ela fez a ganache, que é maravilhosa demais e o macarrão ficou excepcional. Ah, obrigada, Adriana, pelo seu feedback. Obrigada, viu? É do nosso Adriana adquiriu o nosso e-book de ganaches para o Natal. O link tá na bio, eu deixei no Hotmart para facilitar a compra de vocês. Porque lá vocês podem dividir e tal, então fica mais fácil que eu deixe lá no Hotmart, tá? Além do e-book de ganaches, no começo do ano eu escrevi um e-book que são 13 lições para você lucrar mais com macarrons. São 13, na verdade são 13 insights que eu coloquei lá, que são coisas que me norteiam no dia a dia, que é o que me ajudou a crescer nesses 15 anos, quase 15 anos fazendo macarrão, que me ajudaram e me ajudam a crescer, que eu uso todo dia pra gente sempre avançar com os macarrons. Não só para macarrons, mas serve para qualquer confeiteira também. Também tá lá no Hotmart, tá bom? A Bia agradeceu, ela disse que usa o Genuine, que ele é muito bom. E a Clarice, Clarice disse que mora na Itália e que ele é mais fácil que ela use o Calebo, pode ser? Pode. O Calebo, ótimo. Você vai encontrar mais fácil na Itália. Ele é perfeito também para você fazer isso. Também você, não sei se aí na Itália você encontra aquele chocolate francês, o Valrhona. Então ele é maravilhoso também. É aquele Opaline, acho que é Opaline da Calebo ou é da Valrhona? Não sei. Eu acho que é Valrhona, tá? Ele é maravilhoso também. Então, olha, pessoal, a Adriana falou que comprou o nosso e-book, já fez várias ganaches, que é um sucesso garantido. Gostamos. Muito obrigada, viu, Adriana, por esse seu feedback. Lá tem outras receitas também, são 10 receitas de ganache para o Natal, com ingredientes natalinos. A gente usa figo, pêssego, damasco, avelã, cereja, champanhe. Essa ganache aqui do cheesecake, que a gente vai fazer o macarrão agora no Natal com esse ganache aqui, o ganache de cheesecake, é um dos sabores já garantido para o Natal. Enfim, a gente fornece ali, dá 10 receitas de ganache para o Natal e tem 4 bônus, 4 receitas bônus que vocês vão usar dentro das receitas de ganache. E são 4 bônus que viram 5 bônus. E viram mais bônus se vocês quiserem, né? Porque ali tem gele de frutas vermelhas, mas o gele de frutas vermelhas vira gele de framboesa, vira gele de qualquer outra fruta. E os pralinês também, dá para vocês fazerem pralinê de qualquer coisa, de avelã, de noz pecan, de noz normal, de amendoim, de amêndoas, enfim, dá para misturar amêndoas junto com avelã e fazer um pralinê desse mix aí, enfim. Ali é uma infinidade, são 10 receitas, mas que pode virar aí uma infinidade de receitas e combinações. Que a gente agora no Natal nós pegamos ali, vamos usar algumas receitas ali e que vão se transformar em outras, olha só. E é isso, tá bom? Então, gente, eu acho que não tem mais o que falar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários, que depois eu respondo todo mundo. Mas, basicamente, é isso. É teste. Vão fazendo teste de acordo com as matérias-primas que vocês têm, de acordo com o chocolate, se é branco, se é escuro. Sempre prestar atenção na composição. Pensar que o que tem mais sólido vai pedir mais creme de leite no seu ganache. Usem creme de leite de caixinha, o fresco só usem se realmente for necessário, assim, às vezes para trazer um pouco mais de gordura para sua preparação. Quando vocês estiverem usando, por exemplo, uma redução de fruta ou uma bebida, usa um pouquinho de creme de leite fresco que vai dar essa, né? Ou quando vocês colocam manteiga de cacau, para não ficar muito ressecado o ganache, ficar com uma textura meio estranha,
coloca um pouquinho de creme de leite fresco, mas nos ganaches normais, tradicionais, que vocês fazem no dia a dia, lá de chocolate, frutas do bosque, blueberry, framboesa, enfim, limão siciliano, creme de leite de caixinha, tá? 17% UHT. Fechou? Uma perguntinha da Marisa. Oi, Pri, você viaja para dar um curso presencial? Moro em Brasília. Marisa, lá em 2010, em 2011, eu conseguia fazer isso. Hoje, eu não consigo mais, né? É claro que se a gente juntar uma turma em Brasília, eu consigo sim me deslocar daqui e ir para Brasília para dar um curso de macarrons para vocês, tá bom? Um curso de 2 dias, não sei. Mas também se você quiser vir aqui em São Carlos, a gente pode estudar essa possibilidade, tá? A gente tinha aberto o ano passado para dar curso de macarrão, aí esse ano ficou muito complicado, a gente fechou essa agenda de curso e a gente está estudando como fazer para ir colocando alguns alunos. Eu até tem gente, não sei se alguém vai ver essa live e vai falar, Priscila, mas você falou que não estava dando curso. Realmente, a gente fechou nossa agenda. A gente vai abrir para algumas possibilidades de acordo com a nossa agenda, tá? Porque a gente tem que parar o dia todo para dar o curso de macarrão para a pessoa, porque a pessoa vem aprender macarrão e vem aprender a fazer ganache também. Então não é só macarrão. A gente para o dia todo aqui, eu, a Lau, que trabalha aqui comigo, a Ju trabalha no atendimento, mas a gente fica dedicação total ao aluno que vem aqui com a gente. Então precisa ser uma coisa muito bem programada. Mas de repente, se dá certo de eu ir para Brasília, não sei, né? A gente precisa arrumar um espaço aí, não sei. Vamos conversar. Tem uma perguntinha da Letícia. O creme de leite da Piracanjuba, 30% de gordura, é legal de usar? Eu não recomendo, Letícia, porque ele tem muita gordura, tá? Depende do que você vai fazer. Depende muito. Se você vai usar para fazer uma torta, eu acho que é um produto que vai agregar valor à sua ganache, tá? Que ele tem mais gordura, mas assim, depende muito do que você vai fazer, tá bom? Se for para rechear macarrão, bombom, eu acho que não vale a pena usá-lo. E se você realmente quiser usá-lo, então aumenta um pouquinho a quantidade. Que a hora que você emocionar aqui, você vai ver que ele depois, quando cristalizar o ganache, ele vai ficar um pouco mais durinho. Os cremes de leite que tem mais gordura, eles tendem a ficar um pouquinho mais durinho, tá? Então você pode usar um pouquinho mais. Pode pôr 250 gramas para 400 de chocolate, 250 gramas, faz e testa. Eu não sei para qual finalidade você quer. Tá bom? Mas pode sim. A Marisa falou, obrigada, você é 1000. Obrigada, Marisa. Eu que agradeço, viu? Fico muito feliz de você estar aqui na live. Então é isso, meninas. Passei o recado? Acho que passei, né? Acredito que sim. Façam os ganaches e depois me contem aí nos comentários como é que ficaram. A Letícia tá? falou que ela usa esse creme de leite que ela perguntou, para macarrão mesmo. Tá. Pode usar sim, Letícia, mas aí coloca uma quantidade um pouquinho maior. Antes disso, Lau, pega lá uma manguinha pra gente, por favor. Uma manga uma manga pronta, já fechadinha. Não tem? Então pega que a gente aqui tá em uso mesmo. Pode, Letícia. Faz o teste, veja o que você acha com o creme de leite 30% da Piracanjuba e faça essa receita que eu passei aqui hoje e testa as duas. Veja o que você acha, tanto em consistência quanto em sabor, se você acha que realmente vale a pena e custo para você, tá bom? Isso é importante, a gente tem que pensar no custo também das coisas que a gente tá fazendo. Tem que agregar valor com os ingredientes, mas ver a questão do custo. Olha, gente, essa ganache aqui tá em uso, ó. A gente usa pra rechear macarrão. Deixa eu pegar aqui com uma colher. Ela tem uma consistência, ó, firminha. Ó, ela é firminha, tá? Mas aí, o que a gente faz? A gente vai dando uma amolecidinha na mão antes de rechear o macarrão. A gente vai
dar uma amolecidinha para ficar mais fácil, para não ter que pôr tanta força aqui para rechear o macarrão, senão minha mão reclama depois. E pronto. E a gente deixa maturar o macarrão, tá? Em temperatura ambiente. Aqui a gente deixa em temperatura ambiente e no dia seguinte a gente põe os macarrões na geladeira. Depois que eles maturaram, aí os macarrões vão para a geladeira. Mas essa é uma consistência firme, que também é legal para bolo, enfim, para panetone, para torta. Acho que para torta eu faria um pouquinho mais cremosa. Colocaria um pouquinho mais de creme de leite. Tá bom? A Letícia agradeceu pelas dicas. Eu que agradeço, Letícia. Obrigada por participar da nossa live. Então é isso, pessoal. Ó, espero que vocês tenham um fim de semana aí bem produtivo. Pra gente aqui amanhã é feriado. Então hoje a gente tá aqui no ateliê, amanhã é aniversário de São Carlos, então a gente não vai trabalhar. Depois a gente volta só segunda-feira, tá bom? A Alice agradeceu e falou assim: muito obrigada por usar seu precioso tempo para nos ensinar. Eu que agradeço, Clarice, por você ter dedicado um tempo aqui assistindo a live, participando e agregando valor aqui à nossa live. Tá bom? Muito obrigada, meninas. Uma ótima sexta-feira para vocês. Me contem depois como é que foi, tá? Um beijo. Tchau, tchau.